Eu escolhi um salmo pequeno, porém muito especial, que é o famoso Salmo Kaf Gimel 23, tá? Ele é muito famoso. Eu vou começar lendo ele, todo ele em hebraico. O principal aqui para mim é você aprender a pronúncia do hebraico, tá? Então vamos lá. Ele é assim: Mizmor le David, Adonai roi lo echsar. Binot deishe yarbitzeini, al mei menuchot yenahaleini. Nafshi yeshovev, ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי ילך בגיא צל מוות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צורריי. דישנת ושמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Tá? 6 versículos, a gente vai agora traduzir eles para o português, tá? Muito famoso, é muito importante ter a tradução boa, tá? Um salmo de David. É interessante que eu acho que eu usaria, Mizmor é um cântico de David, tá? Me perdoem. O Eterno é meu pastor, e por isso nada me pode faltar. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência, e por todo o sempre habitarei na casa do Eterno. Uma pessoa me perguntou hoje, Rabino, como eu faço os salmos? Em português ou em hebraico? Eu escutei, Rabino, que o hebraico é a língua sagrada que tem poderes místicos. Então, como eu faço? Para começar, a pergunta é verdadeira. É uma pergunta correta, tá? Existe uma regra. Deus, quando a gente vai se comunicar com Ele, Ele prefere que façamos algo com muita intenção do que brincar de Harry Potter. Tá? Já que eu sei que o salmo é algo muito sagrado, então eu vou falar, vou pronunciar ele, essas palavras sagradas, e vai dar tudo certo. Eu não vou negar que isso tem força, porém, muito mais força tem quando eu entendo o que eu estou falando. Tá? Então essa aqui é uma regra muito importante para quem quer falar os salmos. É melhor você entender e fazer com intenção do que somente usar, não é talvez somente, do que utilizar o poder do hebraico, o poder místico do hebraico. Se você quer chegar num nível maior, simples. Você pode aprender o salmo em português. Quando você entendeu ele bem, aí você pode pronunciar ele em hebraico. Aí você ganha todos os lados. E ganha mais um lado que você estudou ele, tá? Mas agora vamos tentar entender um pouquinho essa força do Salmo 23. Vamos contar algumas coisas muito interessantes. Saibam que tem muitos salmos que eles começam com Mizmor le David, um cântico de David. Às vezes começa o contrário, le David Mizmor. Eu queria interromper você. O Yaakov está me interrompendo. Abracadabra, que o pessoal fala. Você está falando sobre magia, né? Magia, abracadabra. Que vem do aramaico, né? Por quê? Porque abracadabra vai ser eu crio enquanto falo. Abracadabra. Quedabre. Pessoal, Abra de bará, a gente tem um Harry Potter Você aqui. vê que até aí o hebraico, o aramaico, né? Vocês não estão ideia. Eu não sabia disso, Yaakov. Você sabia, só que você não tinha pensado, porque você sabia que Dabra é falar. Uau! Isso sabe com que isso tem a ver? Com a nossa aula do portão na academia, do portão do Zohar, que a gente está falando do segredo das letras.
Exato. E aí o que forma as palavras? Abracadabra. Uau! Para quem manja de aramaico, tá um show isso. Caramba, o Yaakov me deixou em choque, galera. Voltando agora aos nossos salmos, pois eu fiquei impressionado. Eu ia falar agora abracadabra. Tá, o Rabino também pode rir, eu posso também me divertir, não posso? Então vamos lá. Mas é verdade o que ele falou, é sério, tá? Faz todo sentido. Então tem salmos que começam com o cântico de David, e às vezes começa de David um cântico. Qual a diferença? O salmo, ele faz parte da Torá escrita. A Torá escrita, ela tem 3 partes: a Torá, o Pentateuco, os Neviim, os profetas, e os Ktuvim, que são as escrituras. As escrituras, elas foram escritas por inspiração divina, se chama Ruach HaKodesh. Então, às vezes, David, o rei David, quando ele ia falar um salmo, ele pedia para alguém tocar um instrumento, ou ele tocava, e depois de tocar, depois de ele entrar no espírito da coisa, vinha a inspiração divina. Tá? E depois de criar o clima, o ambiente, ele recebia a inspiração divina, quando ele estava feliz. Porque tanto a profecia quanto a inspiração divina, não basta a pessoa ser uma pessoa muito elevada, ela tem que estar num bom estado de espírito, tá? Então, por um lado, a gente pegou aqui o lado do que eu acabei de falar, então, foi inspiração divina. Às vezes, antes ele necessitava de entrar no clima. Isso é o Mizmor de David, o cântico de David. Tinha vezes que ele já estava nesse nível, então ele falava Le David Mizmor, ele já começou com a inspiração divina, então ele fala Le David, um cântico, porque já começou desde o começo com a inspiração divina, tá? Isso vale não só para esse salmo, para todos os salmos que começam assim ou começam da outra forma, tá? Óbvio que tem outras formas de começar salmos, mas aqui tá uma das mais famosas, tá? Beleza, então essa é a primeira coisa que a gente ganha. O que aconteceu? Qual o contexto desse salmo? Esse salmo ele foi escrito pelo rei David, foi composto pelo rei David quando ele estava sendo perseguido. E ele estava numa floresta, como está no livro de Shmuel, tá? Samuel. E nessa floresta, então, de repente ele ficou, ele está fugindo, ele está sem comida, ele está sem abrigo, e ele fala, o que eu vou fazer agora? E nessa hora, ele entende que ele não perde a fé dele. Ele sabe, onde eu estou, Deus está. Então, se eu estou passando agora por uma dificuldade, por uma coisa muito dura e muito difícil, verdade, porém, Deus está comigo, tá? Isso vem muito forte nessa frase que ele fala, Gam ki eler, mesmo quando eu estiver caminhando, begeit salmavet, tá? Num caminho de morte, é um caminho totalmente assustador. Lo ira ra, eu não vou temer o mal, que atá, porque você é Deus, imadi, você está comigo. Então aqui a gente vê algo espetacular, uma mega lição que o rei David falou, não que ele falou no castelo dele, quando ele era rei, com a coroa na cabeça, tá tudo certo, vai tranquilo, eu vou ensinar agora os plebeus. Ele fala exatamente quando ele passou essa situação e ele não sabia o final da história. Quando podia estar tudo errado, ele não tem o que comer, ele não tem o que fazer. Ele fala, eu sei, Deus, que você está comigo. Então esse salmo, uma das forças dele, é trazer para a gente a confiança em Deus. Tá? Isso é muito precioso, isso é muito importante. Veja bem, eu quero aqui dar uma coisa, eu quero dar um ensinamento muito interessante. Esse salmo, ele é muito recitado, você sabe quando? No dia do Shabat.
algumas vezes no Shabat nós recitamos esse salmo. Eu vou te falar, vou te mostrar onde. Para começar, na reza que nós fazemos na sexta-noite, no finalzinho da reza, a gente faz o Mizmor LeDavid, a gente recita esse salmo, tá? Começou na sexta-noite no Shabat. É interessante que no dia seguinte, no Shabat de manhã, tá? Antes de fazer a santificação, o Kiddush, tá? Muitas pessoas utilizam, elas também antes da santificação, leem esse salmo, o Salmo 23, tá? Então antes da refeição do dia do Shabat. E é interessante, então a gente falou de noite, de dia, né, na segunda refeição, e na terceira refeição do Shabat, que ela é muito mística, existe um costume super antigo de cantar esse salmo. A maioria das casas das pessoas que cumprem a Torá e cantam na terceira refeição, também nas casas de estudo, nas yeshivot, não existe uma casa que a música principal da terceira refeição, que de acordo com a Kabbalah é uma hora muito mística, não é o Salmo 23. Mizmor LeDavid, Hashem roi lo echsar, Bino deishei arbitzeini, al mei menuchot yenahaleini, ai ai ai, nafshi yeshoivev. É linda a canção. Ela toca o coração e o que a gente faz nessa hora é entrar no significado e trazer ele para a nossa vida. Por que o Salmo 23 é tão repetido no Shabat? Porque veja bem, o Shabat é um dia de descanso. É o dia que Deus parou de criar e Ele pede a mesma coisa de nós, o mesmo comportamento. Você não precisa trabalhar que nem um louco. Confia em mim. Tá? Agora você para de trabalhar, utiliza esse dia para fortalecer sua alma, reflete, fortalecer sua relação com a sua família. E a pessoa pode ficar preocupada, mas calma aí, no Shabat eu não posso cozinhar, a comida tem que estar toda pronta antes, e eu podia abrir a loja, eu podia estar ganhando. E nessa hora a gente fala o Salmo 23, uma vez, duas vezes, três vezes. Por quê? Porque é o salmo que demonstra a confiança que a gente tem que ter em Deus. Eu parei tudo, não é lógico, eu podia estar trabalhando, podia estar fazendo, podia estar com o celular conectado. Não, eu confio no que o meu Criador pediu para eu fazer. Tá? Então, uma das forças muito grandes, místicas desse salmo é realmente trazer confiança, que nós aprendamos a confiar em Deus. Esse tema é muito importante. Por quê? Porque quando existe um versículo nos profetas que fala assim, Baruch HaGever, bendito o homem. O homem, obviamente, que aqui é o ser humano. Não é homem masculino só. Baruch HaGever asher iftach ba'Hashem, que ele confia em Deus. Por que ele é bendito? Veja a continuação do versículo. Vehaya Hashem miftacho. Então Deus vai se tornar a confiança dele. O que acontece é o seguinte: na nossa vida a gente tem horas que parece o vale da morte, parece tudo errado, né? Ou uma coisa está errada, já não sei como é que vai ser o dia de amanhã, e vem Deus e fala, para. O rei Davi te ensinou que ele teve numa situação mais dramática do que a sua, e ele falou, eu não vou temer o mal porque eu sei que Deus está comigo. Se a pessoa vive isso, se a pessoa está realmente nessa situação, então quando ela entende que Hashem está com ela, então o comportamento dela, a tranquilidade dela, a forma como ela se relaciona com as pessoas, a forma como ela se relaciona com Deus é completamente diferente. E aí o que acontece? Acontece o que aconteceu com o rei Davi. Ele confiou plenamente em Deus
E Deus falou, você confiou em mim? Então não se preocupa, eu vou ser sua confiança. É como uma pessoa que Deus está pedindo o cheque. Me dá o cheque em branco, o resto deixa comigo. Você tem coragem de dar o cheque em branco? David Ameller, o rei David, teve essa coragem. Então, Deus pegou o cheque e assinou uma grande soma. E eu não estou falando só de dinheiro, né? É isso que eu estou querendo falar para você. Então, esse salmo, mais do que tudo, ele traz uma transformação interna. Aqui eu não fiquei prometendo coisas muito mais importantes do que isso. Essa transformação interna, que a gente saiba usar, saiba pronunciar em português, em hebraico, entenda o que está por trás, e tem muito mais por vir, se Deus quiser.